Hoje é quinta-feira, dia da nossa live semanal. Vamos dar sequência aí na nossa live, nesse nosso compromisso, né, em trabalharmos essa questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Então, estamos aí mais uma quinta-feira, né, mais uma semana, véspera de feriado, né, amanhã é feriado e vamos ter aí um final de semana prolongado para descansar, eu espero, um pouco mais. E hoje, na nossa live, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, mas esta live, ela só é para aquelas pessoas que estão com vontade de realmente obter melhores resultados na vida. Essa live não é para qualquer pessoa, porque o que eu vou falar aqui hoje vai mostrar para você uma coisa que talvez você não goste muito, que é a questão da autorresponsabilidade. E nem sempre a gente deseja olhar para este lado, né? De nós mesmos, de assumirmos certas responsabilidades, e às vezes a gente acha mais fácil. Como ser humano, tá? Como ser humano, nós todos temos essa característica de colocar ali a responsabilidade na outra pessoa. Então, dando continuidade aí a esse nosso assunto de autoconhecimento, autodesenvolvimento, relacionamentos, vamos começar agora a falar dessa questão da responsabilidade. Eu acredito que na vida a gente é responsável pelos resultados que a gente obtém. Muitas vezes a gente coloca essa responsabilidade lá no outro, né? A vida não é fácil, é cheia de obstáculos, de percalços, e muitas vezes nos acontecem coisas horríveis, atravessam no nosso caminho pessoas horríveis que nos atrapalham, que nos atravancam, que nos puxam para baixo, e fica bem mais fácil colocar a responsabilidade lá, né? Nessa outra pessoa, nessa catástrofe, nisso que aconteceu ou naquilo, no lugar de olhar para a gente mesmo, no lugar de perceber o que foi que eu fiz, né? O que eu poderia ter feito melhor ou de uma maneira diferente para conseguir, para ser capaz de tirar o melhor proveito daquela situação que me aconteceu, por exemplo, porque às vezes acontecem coisas que fogem do nosso controle, né? O mundo é cheio das coisas do mundo e não adianta a gente pensar que a gente é capaz de controlar todas as coisas, porque a gente não é. E às vezes aquilo que a gente é capaz de controlar, que são as coisas relacionadas a nós mesmos, as nossas ações, ao nosso pensamento, as coisas que nós podemos controlar, como as nossas emoções, a gente põe o foco no outro, no mundo, e esquece, tira, né, a nossa atenção desse lugar, que é o único lugar que a gente pode controlar, para prestar atenção nas coisas que a gente não pode. Daí, nem tico nem taco, né? Nem a gente controla as coisas que são incontroláveis por nós e nem a gente desenvolve a habilidade de controlar aquilo que está em nosso alcance. Mas para isso a gente precisa realmente assumir estas responsabilidades. E a gente começa essa caminhada olhando para nós mesmos, né? Então o primeiro passo nessa trajetória é refletir onde é que eu estou. Né? Que vida é essa que eu estou tendo hoje? Né? O que está me acontecendo? Né? Qual que é o meu contexto, o meu cenário atual? E como eu me sinto diante desse cenário? Né? Acontece isso, acontece aquilo, isso eu gosto, aquilo eu não gosto. Então, é refletir sobre o contexto, né? Em que cenário eu estou inserido hoje. E em seguida, é perceber, eu estou nesse cenário, e o que eu posso fazer, ou o que é da minha responsabilidade, das coisas que eu colho, né, daquelas coisas que eu vivo dentro do meu contexto atual, o que é de responsabilidade minha? O que é consequência das coisas que eu faço, que eu falo, ou que eu deixo de fazer, ou que eu deixo de falar, né? Porque às vezes a gente é muito ativo, né? A gente vai lá e faz e acontece, tarará, mas a gente
foca no fazer algumas coisas e se esquece, a gente negligencia outras que são igualmente importantes. E a gente deixa de se posicionar, por exemplo, num contexto onde a gente precisaria, numa situação onde a gente precisaria falar um não, né? Ou se posicionar de uma maneira um pouco mais firme. Então, nestes contextos, quando a gente cala, quando a gente se silencia, quando a gente deixa de agir ou quando a gente deixa de falar, a gente também, né, está tomando uma decisão. E esta decisão do silêncio ou da não ação, ela também traz as consequências, as responsabilidades, conforme ali o que estamos vivendo. Então, diante disso, a minha reflexão, né, o meu convite de reflexão hoje é para isso, é esse, né? Vamos olhar para o nosso contexto, é o primeiro passo, né, e observar que vida é essa que estamos tendo, que resultado é esse que estamos obtendo, né? O que está nos acontecendo, especialmente aquelas coisas que se repetem. As coisas que se repetem, elas podem nos contar muito de nós mesmos. Se eu estou vivendo um contexto repetido, né, uma coisa que me desagrada repetidamente, e eu sempre considero aquilo ali, a responsabilidade daquilo ali, daquela minha dor, daquele meu sofrimento, daquela ocorrência que está ali, do outro, ou do governo, ou seja lá do que for, do tempo, do clima. Enfim, se eu coloco a responsabilidade daquela minha dor, daquele meu sofrimento lá fora de mim, as minhas chances de resolver aquilo ali e parar, né, sair desse ciclo, sair desse lugar vicioso, né, onde eu faço as mesmas coisas e vivo as mesmas coisas, eu tomo as mesmas atitudes e continuo vivendo exatamente as mesmas dores, sofrendo as mesmas coisas. Então, o primeiro passo é esse, né? Eu analisar o meu contexto, eu perceber o que está acontecendo ali ao meu redor e o que disso é responsabilidade minha, né? O que disso eu é que estou contribuindo para viver, né? O que disso eu posso mudar? Tirar o foco, então, o segundo passo, é tirar o foco daquilo que eu não posso controlar, né? Eu preciso aprender. Se eu quero uma vida melhor, eu preciso aprender a diferenciar as coisas que estão sob o meu controle e as que não estão. Eu preciso aprender a fazer essa diferença entre essas duas áreas, né? Esses dois blocos de coisas. Porque quando eu mantenho o meu foco neste bloco de coisas que eu não posso controlar, como a vontade dos outros, né? O caráter dos outros, a atitude dos outros, né? O sentimento dos outros, nada disso está sob nosso controle. E muitas vezes a gente fala assim, mas o fulano tem que mudar isso, mas o Beltrano tem que fazer aquilo, mas o fulano tem que enxergar, tem que aprender. Então, esse comecinho de fala, né, tem que, a gente tem que tomar cuidado. Né? Nesse momento a gente precisa, se a gente quer uma vida melhor, refletir que se eu estou, né, colocando essa responsabilidade lá no outro, que ele tem que fazer alguma coisa para que eu seja feliz, opa, peraí, calma lá, né? Como assim? A outra pessoa tem que fazer alguma coisa para que eu seja feliz? Então, nesse caso, isso é uma comprovação de que estamos jogando a responsabilidade, né, da nossa felicidade, da nossa vida, do nosso sucesso lá fora e, consequentemente, do nosso fracasso também, né? Então, quando a gente fracassa, a gente coloca a culpa lá fora e aí fica fácil. Eu posso só me lamentar, chorar, puxa, como a vida é injusta, né? A vida é muito injusta porque eu não obtive o que eu queria, porque o outro lá não fez o que ele tinha que fazer para eu ser feliz ou para eu conseguir o resultado que eu gostaria. Então, o segundo passo é esse, é aprender a diferenciar as coisas que eu tenho controle e as coisas que eu tenho, né? As que eu não tenho e as que eu tenho. Tudo que envolve a decisão de outra pessoa, o sentimento, o pensamento, o caráter, a atitude de outra pessoa está fora do nosso controle. Então, o que está dentro do nosso controle?
é justamente o oposto disso, né? É aquilo que eu domino, são as minhas ações, as minhas decisões, os meus pensamentos, os meus sentimentos, o controle das minhas emoções e não o controle das emoções do outro, né? O evoluir, o caminhar, o aprender das minhas atitudes, do meu conhecimento, daquilo que eu sabia até ontem, né? Então eu aprendi um pouco mais hoje, se eu quiser, né? Se eu quiser, eu posso aprender um pouquinho todo dia, ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem e caminhar. Então, tudo isso é uma decisão minha, tá sob o meu controle. Então, esse é o segundo passo, né? Diferenciar o que está sob o meu controle e o que não está. E o terceiro passo, gente, é escolher melhor, né? Escolher melhor entre aquilo que eu controlo e que eu não controlo, aquilo que está sob a minha responsabilidade e que não está, e voltar o meu foco para onde eu tenho realmente poder de ação, para onde eu tenho realmente poder de decisão. Porque somente assim a gente consegue algum resultado diferente, alguma melhoria. É só assim que a gente caminha rumo à vitória. Se vocês observarem, né, a vida, a história de tantas, né, que tem por aí, das pessoas que são bem-sucedidas, vocês vão notar essa semelhança, né? São pessoas focadas no autodesenvolvimento, são pessoas que se conhecem bem, são pessoas que são capazes de aprender, de evoluir e de caminhar, né? São pessoas que entendem que se elas querem alguma coisa, são elas que têm que ir lá e fazer essa coisa, né? Não tem que delegar, não tem que responsabilizar o outro. Então, se eu quero, né, essa mudança, se eu quero essa melhoria, a responsabilidade, então, é minha, né? As coisas que eu faço, as coisas que eu falo, as coisas que eu penso e até as coisas que eu sinto, né? Por mais que as emoções sejam aí muito instintivas, a gente tem a condição, a capacidade de desenvolver um controle emocional, uma inteligência emocional cada vez melhor, né? Se a gente quer, claro. E por fim, né, a gente aprender a desenvolver aí esse autoconhecimento, essa compaixão, sabe? Porque às vezes a gente também se recrimina muito e assim, não é o caso, né? Eu tenho que me conhecer melhor, eu tenho que perceber o que eu controlo, o que eu não controlo, mas eu também tenho que aceitar, né? Ter compaixão, eu sou um ser humano, eu erro, é assim mesmo, a vida é assim, aqui, né? A vida não é um mar de rosas sempre, né? Tem os momentos felizes, mas é muita luta para a gente conquistar as coisas. Então, quando a gente assume essa responsabilidade, né, sobre a nossa vida, quando a gente decide que quem controla o barco da nossa vida é a gente mesmo, a gente consegue resultados melhores, né? Então eu vou fazer algumas perguntas, né? Deixar algumas perguntas para você refletir mesmo, né? Para você refletir sobre o que você quer melhor para a sua vida, né? Como que está a sua vida hoje e onde você quer chegar. Então, quando você olha, né, para o seu contexto, quando você observa o seu contexto, o que você vê? Né? Assim, como você avalia? De 0 a 10, o quanto você está satisfeito com os resultados que você está obtendo. Então, isso é uma coisa importante de se observar, de se analisar. Guarde a sua nota para refletir e com base nela, nessa sua nota, né, do quanto você está satisfeito com os resultados que você tem obtido, né, na sua vida, agora é hora de pensar por quê. O que eu estou fazendo ou o que eu estou deixando de fazer que estão contribuindo para eu obter este resultado que eu estou obtendo. O que da minha ação, da minha atitude, né? Porque enquanto a gente ficar lá naquele lugar, não tem mais, né? O meu convite aqui é o que eu estou fazendo para me manter neste lugar. O que eu estou fazendo para sair deste lugar? Então, o que de responsabilidade única e exclusivamente minha,
eu estou fazendo para ter obtido essa nota de satisfação com o lugar onde eu estou. Em seguida, agora, a gente precisa refletir, ok, então já entendi, minha nota é essa, estou fazendo isso, então agora vamos caminhar, né? Vamos caminhar. Então a pergunta agora é, como eu posso melhorar, né? Então, quais são as ações que eu posso fazer que dependem exclusivamente de mim, mas que eu posso fazer se eu quiser ir lá e fazer, que eu vou decidir fazer a partir de agora para mudar